Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. Paz do Senhor, igreja, nós estamos aqui para mais um culto Novo Tempo, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos congregando em nossos lares com os nossos irmãos, nem que for virtualmente, mas juntos podemos sentir a presença de Deus através desses cultos. Quero deixar uma palavra em Salmos 37, foi onde Deus colocou em meu coração. Diz assim, Salmos 37, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Porque
os malfeitores serão desgarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quero frisar aqui o versículo para a gente deleitar o nosso coração no Senhor. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, tudo mais ele fará. Amém? Que nós possamos descansar no nosso coração, que nós possamos crer que o nosso Deus, ele é aquele Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Deleita-te do Senhor nesta noite. Amém? Solidão e amargura encontrei, o vazio em minha alma foi que eu achei. Só quero uma chance de recomeçar, só preciso de você pra me ajudar. Te entrego meu tudo, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Onde mais eu poderia encontrar essa paz em todo tempo? Cansei de procurar solidão e amargura encontrei. Em minha alma foi o que eu achei. Só quero uma chance de recomeçar. Só preciso de você pra me ajudar. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Nós te entregamos o nosso tudo, Senhor Jesus. Que nós possamos deleitar, meu Deus, o nosso coração e confiar no nosso Deus, a qual nós louvamos, a qual nós adoramos, a qual tem o poder nas suas mãos. Qual é o dono do milagre, qual é o Deus de milagre. É esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que manda você descansar, porque Ele é um Deus de milagres. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim.
vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio queimando ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio queimar ao lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem, eu sou. Usa-me, ó filho de Davi. Declare e peça pra ele. Usa-me, sou o teu milagre, eu sou o Senhor. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Profetize, profetize. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós somos, sou um milagre, estou aqui. Aplauda o Senhor, aleluia. Sou um milagre, estou aqui. Creia, creia que o seu milagre está perto. Creia que anteriormente, talvez ontem, talvez há horas atrás era impossível, mas o seu Deus tornou possível através da nossa fé, através da sua fé em ação. Em nome de Jesus, ele tornou possível. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Graça e paz a todos. Eu gostaria de cumprimentar a você que está assistindo esse vídeo com a graça, a paz que excede todo o entendimento. Nós iremos passar alguns instantes aqui falando acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que o Senhor quer e requer das nossas vidas. E eu iniciei esse bate-papo saudando a você com a paz do Senhor. A paz que é algo muito subjetivo no nosso entendimento. A maioria das vezes a gente pensa que a paz é quando tudo está indo bem, quando tudo está dentro da sua normalidade, quando as nossas finanças estão bem, a nossa saúde está bem. Mas o que eu queria falar para você é que essa paz que nós cristãos evangélicos costumamos saudar uns aos outros é a paz que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que ele fala a paz que excede todo o entendimento. E essa paz que eu estou falando para você aqui é a paz que nós sentimos mesmo diante as adversidades, os problemas, as situações. Chegar em casa e encontrar toda a família em paz,
toda a família bem, harmoniosa. Na maioria das vezes a gente fala que estamos em paz. Quando todos os nossos problemas foram solucionados, aí sim, agora estamos em paz. Mas a paz que excede todo entendimento, ela vai muito mais além, e a palavra já diz que excede todo entendimento, que excede toda e qualquer compreensão. Mesmo diante das adversidades, dos problemas, a gente sente paz. E essa paz nós só encontramos em Cristo Jesus. Jesus que deve sempre ser o centro da nossa vida, aquele que norteia todas as nossas ações, todos os nossos planos. E de que forma a gente pode se relacionar com esse Jesus, com esse Deus? Eu vou falar para você em alguns instantes e citar alguns exemplos de relacionamento com Deus. No livro aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo ele fala assim, ele nos traz essa palavra assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O relacionamento que nós temos que ter com Deus é um relacionamento de pai para filho. O mesmo relacionamento que nós temos com o nosso Pai terrestre é o mesmo relacionamento que nós temos que ter com Deus. Norteado em sentimentos, um relacionamento íntimo, de proximidade, de entendimento. Nosso Pai terreno, meu Pai, era uma pessoa que a gente entende, que a gente compreende, porque existia intimidade, existia sentimento. Você aí ama o seu pai. Eu sempre amei o meu pai, hoje não tenho mais ele, mas sempre o amei, sempre o respeitei, e o mais importante, eu sempre obedeci. E tudo isso era baseado em sentimento, porque nós somos pessoas. E de que forma Deus se relaciona com nós, já que Deus é um ser soberano, todo-poderoso, foi Ele que criou tudo, os céus e a terra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, esse livro nos conta a história de um homem chamado Abraão. E nessa história, que eu queria que você tivesse tempo, você que não conhece, pudesse ler, Gênesis, a partir do capítulo 12 em diante, ele fala que Deus ele chamou Abraão para de Abraão fazer uma grande nação. E ele fez uma promessa para Abraão de que através dele seriam abençoadas todas as nações. E esse relacionamento de Abraão com Deus, Deus com Abraão, ele não era impessoal. A Bíblia fala que Deus visitava ele. Deus falava com ele através do seu anjo, o anjo do Senhor, chegava até Abraão, conversava com Abraão, falou a respeito da promessa que Deus deu para Abraão, que era ter um filho, apesar de toda a impossibilidade que Sara tinha. Então a gente percebe que Deus ele se relacionava, desde a época de Abraão, de uma forma pessoal, falando com sentimentos. Naquela época Deus falava face a face. Um outro tipo de relacionamento que a gente também conhece, que está lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do capítulo, todo o capítulo 3, a partir do capítulo, no versículo 6, ele fala acerca de um relacionamento que ele teve, de uma conversa, de uma intimidade que ele teve com Moisés. Foi quando ele chamou Moisés, para que através de Moisés, todo o seu povo, os israelitas que estavam prisioneiros, escravos no Egito, pudessem ser libertos, alcançasse a sua liberdade e fosse para tão esperada e desejada terra prometida. E nesse exemplo a gente tem também o exemplo de um sentimento, porque a Bíblia fala que Deus ele falou para Moisés que ele tinha ouvido a oração, o clamor do seu povo. Então, além de um relacionamento pessoal, de proximidade, havia sentimento, havia amor. Deus, ele se sensibilizou por todo o sofrimento que o povo de Israel estava passando no Egito. Um outro exemplo também que me chama a atenção acerca de relacionamento com Deus é lá no livro de Jó, no capítulo 42, mais especificamente no versículo 5,
Jó, depois que ele passou por toda aquela situação que você conhece, se você não conhece a história de Jó, se você puder ler, todo o livro de Jó é um livro muito interessante, muito bonito, uma história muito bonita, de um relacionamento de fato com Deus, um grande exemplo de relacionamento, diga-se de passagem. E no capítulo 42, no versículo 5, Jó ele chega a uma conclusão muito interessante. Em algumas traduções são diferentes, mas a maioria das vezes fala assim, que Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço pessoalmente, de ver, de estar contigo, de andar contigo. Então são exemplos que a gente tem de que o relacionamento com Deus não deve ser um distanciamento, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, mas nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Pai, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Nós fomos adotados, já que a bênção, já que a promessa não era para nós, era só para os israelitas, mas ela se estendeu para nós, a gente se relaciona com Deus de uma forma paterna. E lá no livro de João, capítulo 3, uma passagem muito conhecida, no versículo 16, ele fala que, o apóstolo João ele fala que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu único filho para morrer por nós. E o que chama a atenção dessa passagem bíblica é que João ele não achou uma palavra que simbolizasse essa grandiosidade de amor que Deus teve. Ele usou uma expressão de tal maneira, de uma maneira inexplicável. Mas para que haja esse relacionamento entre nós e Deus, existe uma condição, está condicionada a nossa fé. No livro aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus sem que haja a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, o relacionamento entre Deus e o homem tem que partir da fé. É necessário que você creia nele, é necessário que você acredite na sua existência. Eu sei que muitas pessoas de fato já acreditam na existência de Deus, de fato acreditam na existência de Jesus Cristo, conhece toda a história da Bíblia, desde a fundação do mundo, a criação dos céus e da terra, Adão e Eva, Noé, crê no nascimento de Jesus Cristo de Maria, da forma como aconteceu, mas é necessário não só isso, não é necessário só conhecer a Deus, conhecer a sua história, conhecer a existência de Jesus Cristo como seu Filho e depois a sua morte e ressurreição, a existência do Espírito Santo. É necessário que nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o Pai. E hoje isso se dá por Cristo Jesus. Deus criou os céus e a terra, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo veio até nós, deixou o seu Evangelho registrado nos livros, mas é necessário agora que a gente se relacione com Ele. E isso se dá através do Espírito Santo. Algumas pessoas tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo. Algumas pessoas tiveram o privilégio de desfrutar da sua presença, de desfrutar do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compaixão. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de relacionamento de Jesus Cristo com nós, com o povo da época. Lá no livro de Mateus, no capítulo 20, mais especificamente no versículo 29, fala de uma passagem dos dois cegos de Jericó. A Bíblia conta que Jesus Cristo estava passando e tinha dois cegos. Eles, sabendo da passagem de Jesus Cristo, da existência dele ali, da sua presença, eles clamaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. E Jesus voltou para ele e falou: o que é que vocês querem que eu faça? E eles falaram: eu quero ver, nós queremos enxergar. E aí a Bíblia fala, com um termo bem claro, que Jesus, movido de íntima compaixão, os curou. Jesus Cristo, ele não era, naquele momento, um ser divino. Ele era um homem que amava aquele povo, que sentia compaixão, que sentia misericórdia daquelas pessoas. E ele tinha um sentimento naquele momento. Se colocou no lugar daqueles homens e queria, da forma como ele agiu, ele queria que eles passassem a enxergar, passassem a ver. Ainda falando de sentimento de Jesus Cristo com o seu povo, lá em Mateus, capítulo 14, fala acerca da multiplicação dos pães, uma passagem muito conhecida, mas tem um ponto que chama a atenção, mais especificamente no versículo 13,
Ele fala que Jesus Cristo, quando viu aquela multidão, né, quando viu aquele povo vindo em sua direção e ele percebeu que as pessoas estavam perdidas, desnorteadas, ele teve compaixão daquelas pessoas e ali realizou muitas curas. E dentre essas curas, dentre essas maravilhas que ele operou, fala aí acerca da multiplicação dos pães, que é uma passagem que demonstra a compaixão, o sentimento de amor que Jesus Cristo teve pelo seu povo naquele momento. Os discípulos falaram: Jesus, não é melhor que a gente dispense esse povo para que eles possam ir para as cidades e se alimente? E Jesus Cristo disse: não é justo isso. E aí ele operou o milagre, né, a maravilha de pegar 5 pães e 2 peixinhos e realizar ali a multiplicação e alimentou a todo o povo. No livro de João, capítulo 11, que fala acerca da morte e ressurreição de Lázaro, tem uma passagem que chama também a atenção, que é quando Jesus Cristo demonstra o seu sentimento humano. Ele viu os judeus ali chorando, as irmãs de Lázaro chorando, planteando que Lázaro havia morrido, havia se passado alguns dias. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ele se entristeceu e se angustiou em ver a tristeza daquele povo. E na passagem que fala que Jesus Cristo também chorou, ele tinha sentimento. E esse tipo de relacionamento, é esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com o nosso Deus. Um relacionamento de sentimento, de amor, de dedicação. Esse Deus que nós falamos e que nós pregamos é um Deus que exige de nós um interesse, um relacionamento sem interesse. Um relacionamento apenas despretensioso, adorar a Ele, servir a Ele pelo que Ele é, não porque Ele pode nos proporcionar. E não é esse o tipo de relacionamento que nós temos com os nossos pais? Mesmo sabendo que os nossos pais estão prontos para nos proporcionar segurança, conforto, né? Desde quando éramos crianças sabíamos disso. Meu pai mesmo era um provedor da nossa casa e nós nunca esperávamos dele nada, nós não amávamos os nossos pais, não amamos os nossos pais por aquilo que eles podem nos dar, nos proporcionar, mas pelo simples fato de eles serem pais. Esse mesmo sentimento. Infelizmente hoje a gente tem um hábito e é muito ruim isso, de começar e de iniciar um relacionamento com Deus em uma necessidade, em uma dependência. É claro que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que nos dá aquilo que necessitamos, nos dá proteção, nos dá segurança, nos dá cura em alguns momentos, nos proporciona algumas bênçãos materiais, mas o relacionamento entre Deus e o homem, ele tem que ser apenas do relacionamento de gratidão, de amor por aquilo que ele é. Só o fato de Jesus Cristo, seu único Filho, que sem pecado morreu por nós e nos proporcionou o direito à salvação, já é motivo suficiente para sermos gratos a Deus. O apóstolo Paulo sempre nos exorta, sempre nos incentiva a dar graças, a ser grato por tudo. E um dos motivos de gratidão é termos o direito de alcançarmos a salvação. E aí você se pergunta nesse momento: mas eu me relacionar com Deus, servir a Deus, me considerar filho de Deus, sendo que eu sou uma pessoa que eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Jesus Cristo ele não veio para aquele que é perfeito, que na verdade não existe nenhum perfeito, não existe perfeição. Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Mas ele veio para aqueles que o aceitam, que o quer servir, aqueles que querem o adorar, aqueles que querem aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. E eu queria estender a você, meu querido, você que é cristão, não importa se você é um cristão evangélico, um cristão católico, de uma outra denominação, mas você que crê em Deus, você que acredita na sua existência, que crê em Jesus Cristo como seu Filho, você que entende a existência do Espírito Santo. Eu não queria ofertar a você agora, não quero dizer a você que você precisa aceitar Jesus, já que você já aceitou. Mas eu quero dizer para você que você precisa estreitar esse relacionamento. Você precisa se aproximar mais dele. Você precisa crer na sua existência. Você precisa confiar e entender os propósitos de Deus na sua vida. Voltando ao relacionamento de um pai para um filho, o filho geralmente ele entende o seu pai, ele compreende, o relacionamento dele é muito próximo, é íntimo. O exemplo que eu sempre trago na minha vida é o meu relacionamento com meu pai terrestre.
nós éramos muito íntimos, eu conhecia meu pai, eu sabia das suas necessidades, sabia daquilo que ele esperava de mim, sabia aquilo que eu podia estar fazendo que desagradava a ele, eu sabia de que forma eu tinha que obedecer a ele, e tudo isso em virtude do fato de eu ter um relacionamento íntimo com ele, uma proximidade. Mas como nós temos, de que forma nós poderemos nos relacionar com Deus de forma mais íntima? Existem duas formas. Primeiro, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que nós chamamos a palavra de Deus, que foi inspirada por Ele. Na Bíblia você sabe de que forma você pode adorar Ele, de que forma você deve se comportar para agradar, para satisfazer a sua vontade. E mediante esse conhecimento, essa instrução, existe uma outra forma também de você se relacionar com Deus, que é através da oração. Assim como eu me relacionava com meu pai, conversando, entendendo, eu posso me relacionar com Deus também através da oração. Não uma oração já de palavras formada. Existe um modelo de oração que é o Pai Nosso, que a gente usa também, mas a oração que eu estou falando é de uma conversa de fato, de coração aberto, de falar para o Senhor da sua necessidade, dos seus anseios, para revelar a Ele, apesar do seu conhecimento dos nossos defeitos, mas revelar para Ele os seus defeitos, as suas limitações. Converse com Deus através da oração. Faça da sua vida o hábito de orar, de conversar com Ele. E aí você vai entender o que Ele requer de você. O que você precisa fazer para agradar Ele. E é isso que eu queria trazer para você nesse dia. Você precisa estreitar esse relacionamento com Deus. Você precisa entender o que Ele quer de você. De que forma você deve agir para adorar Ele em espírito e em verdade. Eu espero ter contribuído com essas palavras e que você possa refletir, mas eu quero incentivar a você a ler a Bíblia. Todas essas citações que eu falei, se você puder, pegue a sua Bíblia na sua casa, leia, dedique um tempo para adorar Deus através da leitura e depois da leitura da palavra, uma oração. Eu quero finalizar esse momento com uma forma, né, de abençoar a você, não de mim, mas da parte de Deus, que é uma passagem muito, muito bonita que está na Bíblia, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.